Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Para o vídeo de hoje, eu gostaria de terminar essa série de resumos que eu venho fazendo para o canal, para a minha turma pré-ENEM. Enfim, ocorreram alguns imprevistos. Todos esses resumos já deveriam estar postados há muito tempo, mas por conta de acontecimentos recentes, eu não tive como fazer as gravações. Então, a partir dessa semana, todos os conteúdos estarão postados e os alunos terão acesso a essa ferramenta para manter o seu ritmo de estudo, certo? Bem, o último vídeo eu tratei sobre a questão da escravidão no Brasil. E nesse vídeo eu pude explanar aspectos fundamentais de como esse fenômeno histórico ocorreu no Brasil. Mas a escravidão ela faz parte de algo maior, certo? O que eu qualificaria como o processo histórico brasileiro. Pode ser classificado também como a questão do devir histórico, certo? Que na nossa história, assim como na história geral, o conceito de devir histórico significa esse grande fluxo de transformações contínuas que ocorrem, certo? Então, eu pude explicar para os meus alunos que, por exemplo, muitos historiadores ou pessoas que gostam de palpitar, mas não estudam o assunto com honestidade intelectual, esses dois tipos de pessoas gostam muito de comentar que o Brasil foi invadido, que Portugal só veio para cá para explorar o Brasil e não se atentam a questões pertinentes a um estudo sério da questão histórica. Então, eu poderia relacionar essa, sendo bem, usando, né, na verdade, um bom eufemismo, eu poderia classificar esse tipo de palpite como uma forma errônea de contestar algo que aconteceu e que não pode ser mudado. Pois imagine a seguinte situação. Imagine que nunca tivesse chegado nenhum país europeu aqui no território que viria a ser chamado Brasil. E aí? Como seria essa dita outra realidade? Então, o que aconteceu, aconteceu, certo? Então, é incorreto utilizar da história para ganhos políticos, principalmente de maneira histérica e sem fundamento algum. Pois bem, então, passado o Segundo Reinado, a Guerra do Paraguai, a questão da escravidão, a monarquia entrava em uma fase que eu diria ela estava no seu auge, certo? Mas como se bem sabe, existe essa subida, existe este apogeu e fatalmente existe o declínio, certo? Então, a partir da, do fim da Guerra do Paraguai, nós temos essa consolidação do Brasil como o grande líder da região sul-americana, certo? E por mais que houvessem diversos prejuízos por conta da guerra, o Brasil ele viria a ser o líder natural da América do Sul, certo? Então é fundamental que o aluno Enem entenda
que, a partir deste momento, três questões serão essenciais para o seu entendimento desse final de monarquia, certo? Entre eles, temos a questão abolicionista, a questão religiosa e a questão militar. Essas três questões foram fundamentais para que esses acontecimentos viessem a ocorrer e que fatalmente levariam ao fim da monarquia brasileira e início da República, certo? Ou seja, a proclamação da República ou, como alguns preferem, o golpe republicano. Vamos lá aprofundar essas questões. Então, mesmo com essa questão da Guerra do Paraguai e o impacto na economia, no Brasil nós tivemos empresários importantes que ajudaram nessa questão de investimentos econômicos, questões de infraestrutura, questões de urbanização, certo? Dentre eles nós temos o Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, que foi um grande empresário, um grande homem de negócios que foi fundamental para esse desenvolvimento econômico do Brasil, principalmente na questão de ferrovias, na questão de logística, de transporte, pois, como se sabe, essa questão era extremamente precária no Brasil Império, visto que mercadorias, produtos em geral, eram transportados por mulas, por cavalos, por jumentos. E imagine esse tipo de transporte em um território extremamente vasto. Então, essa questão de ferrovias, essa melhoria na logística de transporte foi fundamental para a nossa economia durante o Brasil Império. Em contrapartida, nós também, nesse período, temos o início dessa consolidação do ideal republicano, certo? Em 1870, nós temos a fundação do Partido Republicano, certo? Em sua maioria composto por liberais dissidentes, liberais que não estavam satisfeitos com o rumo do Partido Liberal. Então, esses homens, eles escreveram e publicaram o seu Manifesto Republicano, documento este que exigia um alto grau de autonomia para províncias, exigia o protagonismo do poder legislativo e eles queriam eleições para o poder executivo, ou seja, eleições para o cargo do monarca. Mas aí já entra uma contradição, porque as monarquias, elas são hereditárias, elas seguem uma linha sucessória. E, nesse sentido, o documento, nesse item, pode ser analisado como um precedente histórico muito forte em relação a uma eventual troca de regime, que de fato ocorreu, mas que esses homens entendiam que era preciso ocorrer a mudança de regime por uma via legalista e não por meio de um golpe como se deu à República em 1889, certo? E esses republicanos, eles tinham algum embasamento, né? Eles entendiam que a República era mais convergente com a realidade da América do Sul, visto que os países vizinhos que foram colonizados pela coroa espanhola eram países que possuíam o sistema republicano. Só que eles não entendiam que não eram repúblicas de fato, mas sim republiquetas,
países com o que viria a ser conhecido como os caudilhos, que eram aqueles líderes carismáticos, populistas, demagógicos, que prometiam e nada faziam, certo? Não era uma república de fato como o conceito abrange, né? A res pública, a coisa pública, mas sim uma republiqueta repleta de mandonismos. Então, a partir desse novo contexto, em 1873, nós temos a fundação do Partido Republicano Paulista, certo? Onde esses paulistas, né, a província de São Paulo, desenvolveu também um papel muito importante na economia com a questão do café. Mas não apenas isso, esses republicanos também eles tinham ligações com a questão do abolicionismo, certo? E por mais que eles fossem contrários à monarquia, aquela velha contradição ainda existia, porque como a escravidão era um fenômeno extremamente arraigado na sociedade imperial, então haviam diversos interesses envolvidos nessa questão. Um grupo poderia ser a favor da abolição, outro seria prejudicado pela abolição, pela perda de mão de obra, enfim. Então, essas inconsistências geraram nesses homens republicanos esse receio de assumir uma posição, certo? Pois eles tinham em mente os riscos de assumir uma determinada posição e sofrer as consequências, certo? Então, para que houvesse mais lógica nessa questão entre o republicanismo e o abolicionismo, eles entenderam que era necessário que cada província, através do federalismo, decidisse por sua conta qual seria o rumo dessa questão escrava, certo? Então, cada província teria a sua autonomia. Além disso, como já dito anteriormente, existiam dois caminhos para a República. O primeiro caminho era o caminho evolucionista, certo? Ou seja, uma corrente de pensamento que entendia que esse processo deveria ser gradual, que a República deveria surgir a partir da legalidade, a partir do convencimento da população, dos diversos setores sociais, deveria surgir através do parlamento brasileiro, e essa transição se daria após o falecimento de Dom Pedro II, certo? Então, após o falecimento do imperador, um novo regime seria instituído. Esse é o caminho evolucionista. Em contrapartida, nós temos o caminho revolucionário, que era uma corrente minoritária, certo? Poucas pessoas em relação à outra corrente, e esses homens entendiam que era preciso empreender qualquer tipo de esforço para implementar a república, ou seja, violência, armas, o que fosse preciso para destituir a monarquia e implementar uma república. Foi o que de fato aconteceu, certo? Então vamos aprofundar aqui as questões fundamentais para a queda da monarquia e entender como se deu essa crise. A primeira questão abolicionista ficou muito evidente, né? Visto que era muito comum naquele período a noção de abolição gradual, ou seja, aos poucos, através da legalidade, do parlamento, várias leis acabaram sendo aprovadas, certo?
até que se achasse meios para substituir aquela mão de obra sem que os senhores de escravo tivessem o seu prejuízo. Só que, de fato, em 1888 não aconteceu dessa maneira. A, a abolição se deu através da Lei Áurea e os senhores de escravo não receberam indenização alguma, certo? E por isso eles ficaram muito insatisfeitos. Além disso, em especial os paulistas, eles eram muito ressentidos com o governo que não lhes dava o devido auxílio na questão econômica, certo? E além de não dar esse auxílio, o governo não reconhecia todo o esforço paulista para o desenvolvimento da economia brasileira. Então, eles eram ressentidos com essas questões em relação à monarquia. Então, essa diferença será fundamental para a queda do Império Brasileiro. A segunda questão diz respeito à religião, certo? Durante o Brasil Império, existiam duas questões fundamentais. O direito do padroado, que era o poder que o imperador tinha de tomar decisões sobre a igreja, e o segundo direito era o beneplácito imperial, ou seja, cabia ao imperador decidir se as bulas papais vindas de Roma, do Vaticano, entrariam em vigor aqui no Brasil, certo? Então, essas bulas papais só entrariam em vigor caso o imperador autorizasse. E nesse período, assim como nos diversos períodos, existia uma rixa muito forte entre a Igreja Católica e a maçonaria, certo? A Igreja contestava, condenava muitos costumes, ritos da maçonaria, certo? E no meio dessa briga, o imperador ele entendia que as liberdades tanto da igreja quanto da maçonaria seriam fundamentais para para a sociedade brasileira, certo? Então, ambas as instituições deveriam seguir funcionando normalmente, certo? Só que existe um ponto-chave. Por parte da Igreja Católica existia o ultramontanismo, ou seja, era aquela corrente da igreja que combatia as práticas seculares com toda a sua força. E a maçonaria era o maior exemplo disso. Embora aqui no Brasil existiram inúmeros casos de clérigos que eram maçons, certo? Afinal, o Brasil é o Brasil. Então, aqui esse negócio de regras não funciona muito bem. E dentre esses clérigos que eram firmes contra as práticas seculares, nós podemos citar dois. O Dom Macedo Costa, bispo do Pará, e o Vital Maria, era o bispo de Olinda. Então, por conta das suas posições enérgicas e rígidas, eles foram denunciados e presos, certo? Em 1874 e ficaram na cadeia durante um ano. Então, por conta do catolicismo ser a religião oficial do Estado do Brasil Império, a população ficou revoltada com essa prisão dos dois bispos, certo? O que gerou um imenso desgaste para o imperador.
Então, este é o segundo aspecto da crise do segundo reinado que culminou na sua queda, certo? Agora vamos para a terceira questão, a questão militar. Depois que o exército brasileiro retorna do Paraguai, da Guerra do Paraguai, ele irá assumir uma nova posição, certo? Posição esta que significa, a partir de agora, a partir da vitória do Brasil e da Argentina e do Uruguai, o exército brasileiro terá um caráter político. O exército brasileiro será um agente político que influenciará na política nacional, certo? Coisa que antes não existia. O exército era só uma instituição de defesa do país. Então, a partir dessa assunção desse caráter político, esses militares eles irão fazer parte de brigas contra a elite imperial, visando melhores condições de trabalho, melhores condições ali no que diz respeito, né, à rotina, à vida militar, visto que o recrutamento era praticamente um pesadelo para todos os homens, quase ninguém queria ir para o exército pelas péssimas condições. E a questão principal, a partir de agora, o exército brasileiro seria fortemente influenciado pelas ideias positivistas, certo? Ou seja, o exército cumpre o que está escrito. O exército sempre irá seguir essa via da técnica, essa via positivista de cumprir o que deve ser cumprido, independente de quem esteja no poder. Então, nesse período, né, essas ideias positivistas de Augusto Comte foram trazidas para o Brasil através de Benjamin Constant, que era um professor muito conhecido, né, da Academia Militar. E, além disso, nós temos a fundação do Clube Militar nesta época, que seria uma forte organização militar para debater ideias e influenciar a política, certo? Então, todas essas questões foram fundamentais para que a monarquia brasileira tivesse o seu fim. A questão do abolicionismo e da economia, a questão religiosa com a insatisfação da população e a questão militar com o caráter político e efetivo do exército brasileiro, certo? Então, a partir dessa circulação de ideias e de insatisfações, nós temos esse ambiente propício para que os militares pudessem agir, certo? Mas aí é que está, porque pelo caminho evolucionista não tinha como, certo? Os republicanos não tinham apoio popular. O imperador era um governante muito querido, era um governante que sempre buscava estar ao lado do seu povo. Ele agia como uma espécie de mecenas em relação a estudiosos, a eventos artísticos, enfim. Algumas obras relatam que o imperador ficava na sua janela e sempre cumprimentava quem passava pelas ruas. Enfim, era um governante muito próximo da sua população. Então não havia nenhum apoio da população em relação aos intentos republicanos. E além disso, a armada,
que hoje nós conhecemos como a nossa Marinha, era extremamente leal ao imperador. Assim como Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca era amigo pessoal de Dom Pedro II. Mas, a partir de agora, vamos entender como se deu essa finalização. Bem, através de Benjamin Constant e do militar Solon Ribeiro, houve através de um boato, que o gabinete ministerial haveria expedido uma ordem de prisão contra Deodoro, contra Benjamin Constant e contra ele próprio, o Solon Ribeiro. Então, quando essa notícia chega ao conhecimento do Deodoro, ele fica extremamente surpreendido e, para não ser preso, né, pois ele considerava isso uma injustiça, ele pega parte de suas tropas e marcha para o gabinete ministerial. E quando ele chega, ele depõe o ministro, o Visconde de Ouro Preto, que era o presidente do Conselho de Ministros, certo? Baseado nessa mentira, nesse boato, nesse engano de que haveria uma ordem de prisão contra ele, certo? Só que esse é o primeiro momento. Com a deposição do Visconde, a monarquia ainda continuava de pé, pois era só fazer a troca do gabinete, certo? Então, para isso, era necessário um segundo boato. Quando Deodoro volta para sua casa após a deposição, o Benjamin Constant parte ao seu encontro e com um documento em mãos, que era conhecido como a Moção de Proclamação da República, certo? Então, com esse documento em mãos, o Constant chega para o Deodoro e fala: Deodoro, o novo presidente do conselho será o Silveira Martins. Mas quem era o Silveira Martins? O Silveira Martins era um forte desafeto de Deodoro, um dos seus principais inimigos na política, certo? Além de seu inimigo na política, era seu inimigo na vida amorosa, visto que a Adelaide, a filha do Barão do Triunfo, preferiu o Silveira ao invés de Deodoro, certo? Então, sabendo que seu principal inimigo iria assumir o cargo, Deodoro mais uma vez fica revoltadíssimo, fica fora de si, fica irado e parte novamente para depor a monarquia brasileira, certo? Aí, através da sua assinatura, o golpe é consolidado e a monarquia tem seu fim em 15 de novembro de 1889 e o início da República, mais especificamente a República da Espada, certo? Após esse fato, a família imperial parte para o seu exílio no continente europeu. E um fato curioso é que Dom Pedro II, que era um homem extremamente apaixonado pelo Brasil, ele leva consigo um punhado de areia e, sob a alegação de que por onde ele andasse, por onde ele estivesse, ele sempre teria um pedaço do Brasil com ele, certo? E por conta do
da falta de apoio da população aos republicanos, esse golpe ficou conhecido ficou conhecido principalmente pela visão de Aristides Lobo como um evento em que o povo assistia bestializado àquela ação do exército, certo? Expressão esta que mais tarde viria a ser o título de um grande livro de José Murilo de Carvalho, certo? Então o povo assistia a tudo aquilo bestializado, assustado, pois muitas pessoas entenderam que se tratava de uma mera marcha militar e não de uma tomada de poder. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa é só comentar que nós iremos tirar as dúvidas. Valeu, pessoal. Até a próxima.